Olá, muito boa tarde. A primeira prioridade da Igreja Católica na região de Lisboa deveria ser erradicar a pobreza. É essa a opinião de cerca de 30 instituições que promoveram a dinâmica Escutar a Cidade, cujas conclusões vão ser apresentadas publicamente este sábado. Jorge Vémenos integra o grupo dinamizador do Escutar a Cidade e vai adiantar daqui a pouco, no programa Eclésia, os tópicos essenciais de 6 meses de debates. Primeiro, mostramos outras notícias da atualidade religiosa. Um olhar de misericórdia que não se esquece de ninguém. O Papa continua a orientar os católicos neste Ano Santo extraordinário. Uma fé de ressurreição e misericórdia. Foi assim que o Papa Francisco apresentou aos fiéis reunidos na Praça de São Pedro a mensagem destes dias em que a liturgia celebra a Páscoa, convidando os católicos a reforçar a sua presença junto dos que mais sofrem. Tutti noi cristiani siamo chiamati a comunicare questo messaggio di risurrezione a quanti incontriamo, specialmente a chi soffre, a chi è solo, a chi si trova in condizioni precarie, agli ammalati, ai rifugiati, agli emarginati. Ainda durante a oração do Regina Coeli, Francisco apelou à libertação do sacerdote que foi raptado durante um assalto à residência dos missionários da caridade no Iêmen. Nella speranza donataci da Cristo risorto, rinnovo il mio appello per la liberazione di tutte le persone sequestrate in zone di conflitto armato. In particolare desidero ricordare il sacerdote salesiano Tom Usunalil, rapito ad Aden, nello Yemen, il 4 marzo scorso. Antes, o Vaticano tinha recebido uma nova audiência jubilar, um presente do Papa para o Ano da Misericórdia, na qual Francisco abordou a importância da esmola e de falar com quem pede ajuda. Ognuno di noi può domandarsi se stesso: io sono capace di fermarmi e guardare in faccia, guardare negli occhi la persona che mi sta chiedendo aiuto? Sono capace? Non dobbiamo identificare quindi l'elemosina con la semplice moneta offerta in fretta, senza guardare le persone e senza fermarsi a parlare per capire di cosa abbia veramente bisogno. A agenda do Papa vai ser preenchida no próximo sábado, com uma viagem ao meio dos refugiados que acolhem a ilha grega de Lesbos, na companhia do Patriarca de Constantinopla, Bartolomeu I. O Vaticano adiantou ainda que Francisco vai realizar uma viagem apostólica à Arménia, em junho, e outra à Geórgia e ao Azerbaijão, no final de setembro. Um documento com as conclusões do Sínodo da Família. A alegria do amor é uma referência para a pastoral familiar na Igreja Católica. A esperada exortação apostólica do Papa, com as conclusões do Sínodo da Família, a alegria do amor, já está ao dispor de todos os católicos, numa reflexão que assume a complexidade dos temas abordados, para os quais são necessárias soluções atentas à realidade de cada local. Francisco denuncia políticas e sistemas económicos contrários às famílias, em particular as que vivem em situações de pobreza e exclusão, e pede uma aposta mais séria na ação da Igreja Católica na preparação para o matrimónio e acompanhamento dos jovens casais. O Papa dedica a sua atenção à situação real das famílias e os seus numerosos desafios, desde o fenómeno migratório à ideologia de género. Uma exortação escrita com os pés na terra. Há 3 verbos que o Santo Padre coloca lá que são muito importantes, que é o acompanhar, o discernir e o integrar. E penso que uma pastoral de qualidade, que é aquilo que precisamos neste momento, tem que passar por aí necessariamente, não é? Porque, como diz o Santo Padre, importa mais olhar para a realidade das próprias famílias e a partir daí, pois, realizar a pastoral,
do que estar com discursos muito bem formalizados e não resultarem, né? Portanto, este acompanhar e integrar e inserir, penso que são 3 verbos de facto muito importantes e que hão de marcar a pastoral familiar nestes próximos tempos, sempre. Francisco propõe na sua nova exortação apostólica sobre a família um caminho de discernimento para os católicos divorciados que voltaram a casar civilmente, sublinhando que não existe uma solução única para todas as situações. O Papa diz, eu não vou adiantar norma nenhuma em relação a estas situações, eu quero é que tenhamos todos ainda mais um outro olhar, um olhar de discernimento, de perceber que as situações não são iguais, que em termos de responsabilidade também não, e que por isso as pessoas devem ser atendidas na particularidade de cada caso. E é por isso que no que diz respeito à doutrina propriamente dita, à normatividade, o número anterior, que é de alguma maneira o mais indicativo, não tem aqui novidade nenhuma em relação àquilo que quer João Paulo II na Familiaris Consortio, quer Bento XVI na Sacramentum Caritatis, nos dizem acerca da situação eclesial dos divorciados recasados. O trabalho das Misericórdias Portuguesas no acolhimento aos refugiados vai ser apresentado ao Papa no Vaticano, uma preocupação que marca o Ano Santo Extraordinário convocado por Francisco. Uma delegação da União das Misericórdias Portuguesas está no Vaticano para encontrar-se com o presidente do Conselho Pontifício para a Pastoral dos Migrantes Itinerantes e na quarta-feira com o Papa Francisco. Manuel Lemos, presidente da direção, e José Silva Peneda, presidente da mesa da Assembleia Geral, vão apresentar o trabalho desenvolvido no acolhimento aos refugiados. Nós sabemos que estes encontros são sempre muito breves e depende da maneira como ele reagir àquilo que o Dr. Peneda vamos dizer. Mas como são encontros muito breves, nós vamos tentar dar conta disso, mas penso que o mais importante é falar com a congregação, porque a congregação com certeza que lhe vai fazer chegar ou vai fazer uma avaliação do trabalho sério e dedicado que as Misericórdias de Portugal têm feitas. O encontro surge na sequência de uma carta enviada pela União das Misericórdias Portuguesas à Santa Sé, manifestando disponibilidade para acolher imigrantes e refugiados. Nós hoje temos uma experiência já crescida, já recebemos cerca mais de uma centena de refugiados. A grande parte dos nudos que vieram têm sido entregues às Misericórdias e, portanto, temos já a experiência. Algumas das coisas nós prevíamos que acontecessem, outros são problemas novos e, portanto, vamos também transmitir isto ao Sr. Cardeal Veglio, que é o coordenador e dar-lhe conta da nossa disponibilidade para continuar. A Assembleia Geral da União das Misericórdias Portuguesas debateu em Fátima a proposta de apresentar uma candidatura a Património da Humanidade, como forma de assinalar o Ano Santo Extraordinário convocado pelo Papa Francisco. Uma ideia que vai ser proposta à Confederação Internacional, que reúne hoje cerca de 4.200 instituições de 24 países. É muito interessante que seja a União das Misericórdias Portuguesas a lançar às suas 24 congêneres do mundo esta ideia de apresentar a candidatura da misericórdia, do património imaterial das misericórdias, a património da humanidade. Misericórdias como património da humanidade. Uma ideia a desenvolver no próximo congresso que vai decorrer em Fátima de 2 a 4 de junho. No portal agência.eclesia.pt encontra estas e outras notícias em atualização permanente. Entre janeiro e junho de 2015 decorreu a dinâmica Escutar a Cidade, cujas conclusões vão ser apresentadas e debatidas este sábado numa sessão promovida pelo grupo dinamizador deste projeto, de que faz parte Jorge Vémanos, hoje convidado do programa Eclésia. Muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado aos demais por estar neste programa. Esta primeira conclusão que referi no início do programa, erradicar a pobreza. 6 meses de debate, foram unânimes os intervenientes nesses debates a apontar essa urgência? Explicando um pouco para dar o contexto de como surge essa
essa primeira prioridade. Nós, durante 6 meses, uma vez por mês, escutámos pessoas não católicas que nos vieram falar das suas preocupações, das suas esperanças e daquilo que achavam que a comunidade católica da Diocese de Lisboa podia fazer, pensar, agir em relação a esses problemas. E, portanto, é facto, aquilo que o Paulo disse é verdade, a questão da pobreza e da situação da crise económica e dos seus efeitos foi muitas vezes referido. Este documento, que o Paulo tem em primeira mão e que vamos divulgar no sábado, é já um documento que não pretende tanto fazer a síntese daquilo que escutámos, mas que pretende ser a resposta dos movimentos, dos 30 movimentos e organizações católicas que promoveram esta auscultação dos nossos concidadãos e concidadãs, é já a resposta que nós damos e que pensamos que o Sínodo, que a Igreja de Lisboa deve dar às preocupações que ouvimos. E, portanto, erradicar a pobreza parece-nos que é uma aposta clara que a Igreja de Lisboa deve fazer. O termo pode parecer um pouco forte, erradicar, fazê-la desaparecer. Sim, claro, é um objetivo, não é algo para amanhã, mas é um compromisso que nós achamos que o Sínodo devia solenemente afirmar. Porquê? Porque, de facto, se há alguma coisa que a nossa fé nos diz, é que nós não vivemos para ser uns pobres e outros ricos, uns terem trabalho e outros não terem trabalho, uns viverem os benefícios da sociedade e da civilização em que vivemos e outros serem excluídos. Portanto, e essa é a urgência que uma instituição como a Igreja Católica, uma instituição que dinamiza um grupo de crentes, deve assumir como prioridade. Sim, para nós é claro que essa deve ser uma resposta que depois terá aspectos concretos muito diversos, que não é apenas uma resposta que os cristãos dão por si mesmo, mas que devem fazê-lo em consonância com a sociedade, com outras organizações. Nomeadamente, nós não pensamos que este compromisso da Igreja de Lisboa no erradicar a pobreza deste território, que se deva confinar, à ação dos católicos. Deve também levar os católicos a envolverem-se na definição de políticas públicas que sejam capazes de contribuir para erradicar a pobreza. Jorge Weber nos referiu já várias vezes o Sínodo Diocesano que está em curso. Esta foi uma proposta que, para chegar ao Sínodo, aspectos em que a Igreja deve estar atenta. Certo. De alguma maneira isto é um processo longo, assim como o Sínodo de Lisboa também foi Mas a iniciativa foi de um grupo de cidadãos, de movimentos? Sim, um grupo de católicos, de 30 movimentos, o que é também inédito, juntar tanta gente na Diocese de Lisboa e tantas organizações para, de comum acordo, durante 6 meses fazermos um pouco o contrário do que muitas vezes a Igreja faz, que é fala, 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 não ia dizer como os humoristas, e não diz nada, mas às vezes fala demais. Nós, durante 6 meses, não falámos. Convidámos pessoas a virem publicamente, num espaço público, no Fórum de Lisboa, pessoas que não eram católicas, não são católicas, virem conversar connosco sobre aquilo que as preocupa e o que esperam da Igreja Católica. O que foi muito interessante foi que algumas dessas pessoas, ao serem convidadas, perguntaram-se um pouco, mas eu não conheço suficientemente a realidade da Igreja, o que é que eu vou dizer sobre aquilo que eu espero da Igreja? Mas, de facto, a sua reflexão foi até esse ponto. E uma das coisas que eu gostaria de sublinhar e que nos comoveu bastante foi que nós pensávamos estar num processo de acolher pessoas. No fundo, a sensação que tivemos foi que nós é que fomos acolhidos por essas pessoas. E, portanto, que falaram para um público de 3 centenas de católicos, e isto era também um processo em que não havia debate. Cada uma das 24 pessoas que convidámos falava, nós escutávamos, pelo meio tínhamos algumas intervenções artísticas, mas era um processo de escuta. E uma das coisas também que nós propomos ao Sínodo de Lisboa é que tenha muito em atenção o facto de existir uma expectativa grande das pessoas não católicas sobre o resultado do Sínodo. Portanto, nós temos aqui também uma área de responsabilidade, e nomeadamente o Patriarca de Lisboa, por ter convocado este Sínodo, criou seguramente uma responsabilidade, porque criou uma expectativa. Porque muitos destes não crentes, e muitos crentes também, querem da Igreja um novo modo de estar. É uma das conclusões que também aparecem destas sessões. Que modo de estar é que se pretende? Sobretudo que a Igreja contribua, enfim, para afirmar o pluralismo
e a diversidade de opiniões como um bem social, ajudando a reduzir a crispação dos diferentes pontos de vista. Nós, católicos, desse ponto de vista, temos uma longa tradição, se bem alimentada, de perceber que, embora partilhemos todos da mesma fé, das mesmas convicções, há caminhos diversos para o concretizar. E depois, por outro lado, a ideia muito duas outras prioridades. Os nossos convidados falaram-nos muito sobre a importância da Bíblia. Sim. O que é, a centralidade da palavra da Bíblia. Exatamente. O que é muito interessante ouvir de pessoas que não são católicas referir que o património cultural, enfim, digamos, também a capacidade da Bíblia, a Bíblia, as suas histórias, enfim, os poemas que contém, os livros que contém, etc., poderem ser um estímulo e enfim, algo muito atual. E, finalmente, ainda neste ponto, toda a questão relativa à libertar o futuro. Nós vivemos 4, 5 anos em que as pessoas foram impedidas de pensar o futuro, neste sentido em que foram remetidas a que as coisas são assim como são e ponto final, quando nós pensamos que exatamente a nossa fé é uma convicção de que o futuro está por construir e que nós, mais do que estarmos limitados pelos mercados, pela economia e etc., nós podemos decidir o futuro que em conjunto queremos trilhar. E desse ponto de vista, a Igreja tem um contributo importante, contribuir, desculpa a expressão, para pôr termo a este fechamento cultural de que não há nada a pensar, não há nada a imaginar, há apenas fazer, enfim, afirmar-se derrotado perante a força da realidade. Por isso afirma a necessidade de fomentar a justiça e a participação, com novos nomes mesmo na democracia? De algum modo, aquilo que nos foi dito e que nós percebemos como uma interrogação muito importante e que gostávamos que a Diocese de Lisboa assumisse como palavra para o futuro e como ação para o futuro, é o facto de que hoje, enfim, digamos, a democracia não inclui apenas o triângulo da Revolução Francesa. Inclui hoje uma exigência muito grande para a participação. Pois, no final do século XVIII não havia essas ideias, mas hoje afirmar a democracia e a importância da democracia exprime-se através do fomentar a participação e de fomentar a justiça, como é óbvio. Portanto, estes termos são muito importantes. Coloca muitas vezes essa tensão em saber até onde pode ir ou até onde deve ir a participação da Igreja na construção das democracias. Sim, mas repara, primeiro que tudo é uma exigência à própria Igreja, ao seu modo de viver e de se organizar e de decidir. A participação não pode ser, digamos, vivida ou proposta aos cidadãos e ser negada no interior da Igreja. Tem que ser a Igreja, ela própria, tem que ser uma escola de participação. E já o é em muitos grupos, mas é preciso fomentar mais essa participação na vida interna da Igreja, até como escola para a participação cidadã, digamos. Não é? Uma última referência nas conclusões ainda, à linguagem da arte. Um património que está muito no interior dos templos e fora deles também, mas que desafios novos são colocados à Igreja Católica? Nós gostaríamos que o Sino de novembro deste ano tomasse atenção e abrisse linhas claras para a afirmação de que hoje em dia comunicar a fé, comunicar a esperança em Jesus ressuscitado tem que, de alguma forma, dialogar com as expressões artísticas contemporâneas. Isso, enfim, em tempos na Igreja, a Igreja era ela própria a fonte da criação artística, digamos assim, para ser rápidos. Durante muitos anos pôs-se em confronto, ou pelo menos distante dessas expressões artísticas. Nós apelamos a que a Igreja de Lisboa perceba que hoje em dia a arte é um lugar de expressão das inquietações, das esperanças das pessoas e que é nesse diálogo que a Igreja pode também encontrar uma forma de dizer algo. Eu queria só chamar uma atenção para um ponto ainda, que é nós gostaríamos muito que o Sínodo fosse um momento em que a Igreja diocesana percebesse e publicamente pedisse perdão. Perdão
por muitos que excluímos, nós próprios excluímos, ganhar essa consciência de que nós pomos pessoas que devíamos acolher e com quem devíamos caminhar, temos-la posto à margem das nossas comunidades e, portanto, é um momento, já que a Igreja de Lisboa se vai reunir e vai pensar no futuro e desenhar linhas para o futuro, seria importante percebermos quais são os mecanismos que dentro da Igreja temos para pôr pessoas fora. E pronto, isso... Muito brevemente, para terminarmos, de que forma é que estas conclusões vão ser apresentadas e debatidas neste sábado? Então, dia 16, este sábado, na igreja aqui perto da RTP, ali em Chelas, na igreja São Maximiano Kolbe, teremos uma sessão em que vão intervir 3 pessoas, que vão de alguma forma comentar este documento, que será apresentado publicamente, que o vão comentar nesta perspectiva. Vão, no fundo, partilhar connosco aquilo que esperam. Até esta vez são católicos e, portanto, vão partilhar connosco aquilo que sonham ou que esperam que seja a Igreja Diocesana do pós-sínodo. Isto é, que expectativas, que desejos, que vontades é que têm para o futuro da Igreja Diocesana. Eu acho que este sínodo pode ser um momento muito marcante para o futuro da Igreja Diocesana e que não podemos apenas ficar por arranjar mais ou menos a casa. Temos que ter uma linguagem que chegue às pessoas que connosco habitam este território. E aqui está um contributo muito específico dado por este dinamismo de escutar a cidade. Jorge Weimans, agradeço ter estado aqui no programa Eclésia. Muito obrigado, Bel. Nós mais logo pode seguir o programa Eclésia também na rádio, na Antena 1, pelas 22h45. Votos, boa tarde, até amanhã se Deus quiser.